E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá para mais uma aula da melhor matéria do direito que existe, que é a matéria de direito penal. Eu hoje ia começar só dando boa madrugada mesmo, que a gente está aqui segunda-feira de manhã. E segunda-feira de manhã é madrugada para qualquer pessoa, né não? Menos para você concurseiro, menos para você guerreiro, batalhador que vai se encher de orgulho e vai encher de orgulho as pessoas que amam você. E hoje eu acordei pensando no fato de quando a gente é concurseiro, como a gente renuncia às coisas, né? Eu passei por isso, você com certeza está passando por isso, de renunciar à família, de renunciar a namorado, namorada, de renunciar às saídas. Mas pessoal, vai valer a pena. Vale a pena. Por enquanto, enquanto você está na condição de concurseiro, procure pensar um pouco mais em você. Até meio chato falar, mas procure ser um pouquinho egoísta, no sentido de dar o máximo de tempo para que você possa estudar e tente compatibilizar, dando um pouco de tempo para sua família, para seu namorado, para sua namorada. Ai, professor, mas eu achei o amor da minha vida e ele tá só me pressionando porque eu não dou mais tempo. Pessoal, se ele realmente é o amor da sua vida, ele, ela, se realmente é o amor da sua vida, se realmente a pessoa gosta de você, ela vai te esperar com muita paciência, com muita serenidade e vai te dar todo o apoio possível. Porque se ela estiver te pressionando, se ela estiver dizendo, olha, não, você não tá me dando atenção, se ela por acaso não te está dando condições psicológicas de você estudar, provavelmente ela deve estar com ciúme de quão grande você vai ser na vida, enquanto ela, que talvez não tenha essa ambição toda, ou essa capacidade toda, tá meio com ciúme e tá querendo te colocar no mesmo patamar dela. E não deixe, porque quando você passar, você vai viajar, você vai conhecer gente, você vai ser um administrador público, seja juiz, seja delegado, seja analista, você vai ser um administrador público próbobo, vai ser um administrador público com muita dedicação, e com isso você vai gerar vários frutos e lá vai conhecer, sim, finalmente, o amor da sua vida. Então vamos lá, turma. Chega que eu tô rindo das besteiras que eu falo. Turma, então vamos lá. A gente está falando de aplicação da lei penal. Estávamos falando da aplicação da lei penal no espaço. Ou seja, aonde é que a lei penal vai ser aplicada? Aí existe a territorialidade, a extraterritorialidade e a intraterritorialidade. Vimos que a territorialidade, que está no artigo 5º do Código Penal, é a aplicação da lei penal brasileira nos crimes ocorridos no Brasil. Essa territorialidade que a gente adotou, que é a aplicação da lei penal brasileira nos crimes ocorridos no Brasil, é uma territorialidade temperada ou territorialidade mitigada. Por que territorialidade temperada ou territorialidade mitigada? Justamente porque vai ser aplicada a lei penal brasileira nos crimes ocorridos no Brasil, salvo tratados internacionais ou convenções de direito internacional. Isso significa que a regra é que se o crime ocorre aqui no Brasil, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Mas isso não significa dizer que o Brasil não pode assinar um tratado internacional onde mesmo um crime ocorrido aqui no Brasil possa ser julgado no estrangeiro. A gente falou do Tribunal Penal Internacional. Então nossa territorialidade ela é temperada ou mitigada. Aí falamos da intraterritorialidade, que é a aplicação da lei penal estrangeira no crime ocorrido no Brasil. A intraterritorialidade, quando ela vai ocorrer, não depende do nosso ordenamento jurídico. A intraterritorialidade, que é a aplicação da lei penal estrangeira no crime ocorrido aqui no Brasil, depende do ordenamento jurídico estrangeiro. Portanto, a gente não tem como saber se vai ser aplicado ou não, porque vai depender de país a país. E a gente parou estudando a extraterritorialidade. Extraterritorialidade é a aplicação da lei penal do Brasil no crime que ocorreu no estrangeiro. Então o crime ocorreu nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, mas vai ser aplicado à lei penal brasileira. Sobre isso, pessoal, eu tenho duas observações. Não esqueça das contravenções penais. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui de extraterritorialidade, que é a aplicação da lei penal brasileira no crime ocorrido no estrangeiro, não vale para as contravenções penais. Ou seja, as contravenções penais, elas são regidas pela territorialidade exclusiva. Em outras palavras, significa dizer que o Brasil só pune contravenções penais ocorridas no Brasil.
O Brasil ele não vai punir contravenções penais ocorridas no estrangeiro. Então aquele pedala Robinho, lembra? Tinha raiva quando era estudante, de sala de aula mesmo, aí estava estudando, a galera chegava e falava, Robinho, pá! Isso é uma contravenção penal. Uma contravenção penal ocorrida no estrangeiro, o Brasil não tem interesse em punir. E turma, a outra observação, aliás, a outra lembrança, porque tudo isso a gente já falou, é em relação ao princípio da passagem inocente. Lembra o que eu falei? O princípio da passagem inocente, ele vai dizer que os países têm direito de passar pelo território brasileiro, pelo mar territorial brasileiro, e isso pode implicar a não aplicação da lei penal brasileira. Ou seja, imagina que tem um navio indo da Argentina para o Uruguai, ou então da Argentina para o Uruguai. E para se passar para a Argentina do Uruguai, precisa se passar pelo mar territorial brasileiro. Lá um francês mata um boliviano. E esse crime, que um francês matou um boliviano, ocorreu quando estava em água territorial brasileira. Nesse caso, o Brasil não tem interesse de punir esse crime. Eis o princípio da passagem inocente. E eu só voltei a falar nisso, primeiro porque é muito importante, e segundo para você anotar a fundamentação legal do princípio da passagem inocente. Então, a fundamentação legal do princípio da passagem inocente é exatamente, tô pescando, viu? o artigo 3º da Lei 8617 de 98, aliás, de 93. O princípio da passagem inocente, ele está no artigo 3º da Lei 8617, princípio da passagem inocente, de 93. Então esse princípio, ele vai dizer que os países têm direito de passar pelo mar territorial brasileiro quando de forma inocente. Então, assim, se não atinge nenhum bem jurídico do Brasil, nesse caso, o Brasil não tem interesse de punir o indivíduo. Alguns doutrinadores dizem que se for pela literalidade da lei, esse princípio da passagem inocente só existe para navios, não existiria para aeronaves. Alguns doutrinadores dizem que para esse princípio da passagem inocente, se for pela literalidade da lei, só existem para navios, não existem para embarcações. Entretanto, a maioria, não existe para, perdoe-me, aeronaves. Entretanto, a maioria vai dizer que esse princípio é aplicável tanto para navios como também para aeronaves. Então vamos lá, continuando. Aí a gente viu então a extraterritorialidade e vimos a extraterritorialidade que ela pode ser incondicionada, condicionada ou hipercondicionada. E a gente finalizou a aula vindo os casos de extraterritorialidade incondicionada. São 4 casos que estão aqui no artigo 7º, inciso 1, nas alíneas do artigo 7º, inciso 1. Ou seja, são 4 casos onde se um desses 4 casos, um desses crimes ocorrem no estrangeiro, vai ser aplicada a lei do Brasil sem que seja suprida qualquer condição. Então, crimes, aí mostra os slides, crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, tentaram matar o presidente da República, tentaram sequestrar o presidente da República, aonde quer que esse crime tenha acontecido, vai ser aplicada a lei penal brasileira, independentemente de qualquer condição. Não esqueça que as provas botam crime contra o patrimônio do presidente da República. E está errado. Crime contra o patrimônio do presidente da República não é um caso de extraterritorialidade incondicionada. É exatamente o crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. O B fala crime contra o patrimônio e a fé pública da administração pública direta e da administração pública indireta. Então, crime contra o patrimônio, o estelionato, por exemplo, do artigo 171, contra a União, Estado, Distrito Federal, município, contra a fundação instituída pelo poder público, a autarquia, é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Assim como o crime contra a fé pública. Eu falei para vocês que a gente ainda vai estudar os crimes contra a fé pública. Os crimes contra a fé pública estão a partir do artigo 289 do Código Penal e estão no título 10. Ou seja,
são crimes de falsificação, falsificar documento público, falsificar dinheiro da administração pública, né, da União. Então, nesse caso, caso de extraterritorialidade incondicionada. Assim como o crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. Aí eu falei, tá até aqui anotado, que são os crimes funcionais. Crimes funcionais, que são crimes praticados por funcionário público no exercício da função. Esses crimes funcionais, eles são, turma, eles estão previstos a partir do artigo 312 do Código Penal e estão previstos também em outras leis especiais. Então lá no 312 e seguintes, tem um crime de peculato, de corrupção passiva, tem um crime de concussão. Todos esses crimes são crimes funcionais. Então, se o crime for praticado contra a administração pública por um funcionário público, ou seja, um crime funcional, que está, por exemplo, também na Lei de Abuso de Autoridade, Lei 4898 de 65, a Lei de Abuso de Autoridade traz também crimes funcionais. O qual? O abuso de autoridade. E, finalmente, turma, é um caso de extraterritorialidade incondicionada, os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então esses são os 4 casos de extraterritorialidade incondicionada. Repito, isso significa dizer que se esses crimes ocorrem no estrangeiro, a lei penal brasileira vai ser aplicada independentemente de qualquer condição. Então a lei penal brasileira vai ser aplicada independentemente de qualquer condição. Beleza. Professor, quem é que vai aplicar aqui no Brasil? Quem é que vai aplicar essa lei penal brasileira? Já eu vou estudar com vocês que a regra, de acordo com o Código de Processo Penal, é que quem vai aplicar a lei penal brasileira, dependendo do caso, mas a regra é a Justiça Estadual. Mas eu chego já lá. Mas, porém, entretanto, todavia, se ferir o bem da União, como crime contra o presidente da República, como um crime contra a União, como uma corrupção por um funcionário público federal, vai para a Justiça Federal. Mas a gente chega já lá, dizendo que a regra é que quem vai aplicar é a Justiça Estadual, salvo se a Constituição manda que se aplique pela Justiça Federal. Mas eu sigo já lá, meus queridos amigos, vamos ver agora os critérios, os crimes de extraterritorialidade condicionada. A extraterritorialidade condicionada, e ainda tem a hipercondicionada, a gente está falando da condicionada, ela está no artigo 7º, inciso 2º do Código Penal. E significa dizer, extraterritorialidade condicionada, que esses crimes, se eles ocorrerem no estrangeiro, vai ser aplicada a lei penal brasileira sim, desde que a lei penal brasileira supra, desde que seja suprida certas condições, desde que certas condições sejam supridas. E aí no artigo 7º diz assim, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes. Então é a extraterritorialidade condicionada, porque só vai ser aplicada a lei brasileira se houver certas condições, se elas ocorrerem. Então bora lá. Os crimes A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obriga a reprimir é um caso de extraterritorialidade condicionada. Como por exemplo, o Brasil é signatário de alguns tratados para evitar e para punir o tráfico ilícito de entorpecentes. Então, tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu no exterior, ocorreu no estrangeiro. Pode ser que a lei penal do Brasil seja aplicada, mesmo que não tenha ferido o Brasil, pode sim. Por exemplo, um boliviano traficou drogas para um paraguaio. Isso tudo ocorreu na Argentina. Nada diz respeito ainda à soberania do Brasil. Só que esse boliviano, ele fugiu. E ele foi encontrado aqui no Brasil. Pode a lei penal brasileira punir esse boliviano que traficou drogas na Argentina para um paraguaio? Pode que esse boliviano seja punido aqui no Brasil? Pode. Pode por quê? Porque o Brasil é signatário de tratados onde ele se compromete a evitar certos tipos de crimes, a reprimir certos tipos de crimes. Aí para esse boliviano ser punido com a lei brasileira por um crime que ele cometeu no estrangeiro, no caso na Argentina, tem que suprir certas condições que a gente vai já ver quais são. Então, o primeiro caso de extraterritorialidade condicionada. Os que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Perfeito. Item B de bola.
os praticados por brasileiro. Então o brasileiro, quando ele pratica um crime no estrangeiro, é possível que a lei penal brasileira seja aplicada nesse crime. Por exemplo, agora está a maior moda as pessoas irem para os Estados Unidos, né? E infelizmente nos Estados Unidos tem acontecido muito furto de carros, porque a galera vai e faz muita compra e deixa os carros e deixa as compras dentro dos carros, vamos comprar mais. Aí deixa as compras dentro do carro e vamos comprar mais. Aí tem acontecido muito, infelizmente, de as pessoas arrombarem os carros e pegarem as compras que as pessoas deixaram dentro dos carros. Nesse caso, pessoal, se descobrir que quem fez isso foi um brasileiro, é possível que seja aplicada a lei penal brasileira nesse crime ocorrido nos Estados Unidos. Por quê? Porque foi um crime praticado por brasileiro. Porque foi um crime praticado por brasileiro. Então, caso de extraterritorialidade condicionada, os crimes que por tratado ou convenção internacional o Brasil se obrigou a reprimir, os praticados por brasileiro. E o item C, e último, vai dizer os praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgadas. A gente viu territorialidade no artigo 5º, turma. E eu falei para vocês que territorialidade é a aplicação da lei penal brasileira no crime ocorrido no Brasil. Só que Brasil é maior para fins jurídicos, para fins penais, Brasil é bem maior do que o território geográfico. Brasil tem um território geográfico e também tem um território jurídico. Que as aeronaves, embarcações públicas, onde quer que estejam, ou privadas, a serviço do governo brasileiro, onde quer que estejam, são territórios brasileiros. Assim como as aeronaves e embarcações de propriedade privada, quando estão em alto mar, ou seja, quando estão em território de ninguém, são também território brasileiro. Isso significa, então, que uma aeronave ou embarcação de natureza privada, se ela está debaixo da soberania de outro país, essa embarcação, aeronave, é considerado território desse outro país. Então, se o avião da TAM, que não está a serviço do governo brasileiro, se ocorre um crime dentro do avião da TAM, enquanto ele estava sobrevoando ou em pouso nos Estados Unidos, esse crime foi ocorrido nos Estados Unidos. Então, é um caso de, se for aplicada a lei penal brasileira, é um caso de extraterritorialidade, porque é a aplicação da lei penal brasileira no crime ocorrido no estrangeiro. E veja que aqui diz a linha C do artigo 7º, inciso 2. Diz, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes, a linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, que aí seriam território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Então, se ocorre um crime dentro do avião da TAM, enquanto o avião da TAM está em pouso no solo norte-americano, pode ser aplicada a lei penal brasileira, mas vai ser um caso de extraterritorialidade. E é um caso de extraterritorialidade condicionada, então vai ter que suprir certas condições, mas aqui, turma, o que eu quero que você fique toma cuidado, é com relação a essa parte final aqui, ó. Que não seja julgado esses crimes no estrangeiro, porque é muito comum cair em prova, sim. É caso de extraterritorialidade condicionada, os crimes praticados em aeronaves, em embarcações, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro. Ponto. Aí eles não colocam o complemento que eu grifei aqui em amarelo. Turma, essa questão então está errada, porque só vai ser caso de extraterritorialidade se for praticado o crime aeronave, embarcações de natureza privada no estrangeiro e aí não sejam julgados. Então as provas, elas suprimem essa parte que está em amarelo e simplesmente o candidato, tá correto, quando na realidade está errado. Porque só vai ser um caso de extraterritorialidade se lá não for julgado. Porque se esse crime que ocorreu na TAM, dentro do avião da TAM, quando em pouso ou quando sobrevoando o território estrangeiro, se no território estrangeiro for processado e julgado, não é mais caso de extraterritorialidade. Porque a lei condiciona que lá eles não sejam julgados. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Então, professor, você está todo o tempo falando aqui dos casos de extraterritorialidade condicionada, dizendo que só vai aplicar a lei penal brasileira caso supra determinadas condições. E quais são essas condições?
Essas condições estão exatamente no parágrafo 2º do artigo 7º. Que antes de a gente ver, eu quero que você respire. Respire, turma, porque eu prometo a você, essa é a única parte mais decoreba do direito penal. O direito penal, ele é um ramo maravilhoso do direito, onde você entende a lógica. E se você, por exemplo, consegue aprender teoria do crime, que é a nossa próxima matéria, se você consegue aprender que crime é fato típico, antijurídico, culpável, e começa a entender os elementos, o que é fato típico, o que é antijuridicidade, o que é culpabilidade, você com isso consegue saber de todos os outros crimes. Então se você aprende o que é o crime, qualquer crime que lhe apresente, você consegue, pessoal, simplesmente você consegue saber desenrolar numa boa. Essa parte é a única que é mais decoreba, e como ela é mais decoreba, simplesmente ela acaba caindo muito em concurso. Por isso preste atenção, coloque esses casos no seu banheiro, plastifique lá e coloque no seu banheiro, coloque no teto, escreva na sua mão e fique olhando. Porque o ser humano só aprende de duas formas. O ser humano só aprende ou pela repetição ou pela dor, só por isso. Não existe outra forma de o ser humano aprender. Aprender, que eu digo, é apreender, de fixar mesmo. Então repita quantas vezes for possível a mesma matéria. Tranquilo? Bora lá. Então a gente vai ver agora as condições. Quais são as condições que devem ser supridas para que seja aplicada a lei penal brasileira nos casos de extraterritorialidade condicionada. Então a gente vai ver que tem que ser suprida todas essas condições. Em outras palavras, são condições cumulativas. Tem que ser suprida todas essas condições para ser aplicada a lei penal brasileira nos casos de extraterritorialidade condicionada. Se não for suprida essas condições, simplesmente não se pode aplicar a lei penal brasileira. E eu repito, são condições cumulativas. Todas elas devem estar presentes. Então vamos lá. Nos casos do inciso 2, ou seja, nos casos de extraterritorialidade condicionada, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A. Entrar o agente no território nacional. Então, para que seja aplicada a lei penal brasileira nos casos de extraterritorialidade condicionada, o indivíduo que cometeu o crime tem que entrar no território nacional. Esse território nacional não é só o espaço geográfico, é o espaço geográfico e também o espaço jurídico. Lembre que para fins penais o Brasil é muito maior do que só o território geográfico. Tem o território geográfico e o território jurídico, que são as embarcações, aeronaves de natureza pública ou de natureza privada, desde que a serviço do governo brasileiro. Então ele tem que ter entrado no Brasil. Enquanto ele não entrou no Brasil, não supra a condição. O que mais? O fato de ser punível também no país em que foi praticado. Turma, aqui é o que a gente chama de dupla tipicidade. Dupla tipicidade. Por quê? Porque para ser crime, para a gente aplicar a nossa lei a um crime praticado no estrangeiro, tem que ser crime no estrangeiro e no Brasil. É dupla tipicidade porque tem que ser crime tanto no Brasil como no local onde foi praticado o crime. Por exemplo, você sabe que aqui no Brasil a gente não pode casar duas vezes. Se a gente casar duas vezes, comete o crime de bigamia do artigo 235 do Código Penal. Acontece, pessoal, que existe países muçulmanos que admitem a poligamia, admitem que o homem, que o varão, tenha mais de uma esposa. Nesse caso, cometeu o crime fora, casou mais de uma vez lá, o que vai acontecer é que não pode ser aplicada a lei penal brasileira porque lá não é crime. O que vai ocorrer é que esses casamentos, o segundo casamento, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente, que ele fez no estrangeiro, não são válidos aqui no Brasil. No Brasil só vai ser válido um único casamento. Então tem que ter dupla tipicidade. E dupla tipicidade significa que vai ser crime tanto aqui como no estrangeiro. Também, pessoal, vai ser
uma outra condição é estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei penal brasileira autoriza a extradição. Turma, existe o Estatuto do Estrangeiro. No Estatuto do Estrangeiro é elencado crimes onde se autoriza a extradição. O Estatuto do Estrangeiro, aí eu estava pegando aqui só para você saber qual é o Estatuto do Estrangeiro, lá no artigo 77, pronto, lá no artigo 77 do Estatuto do Estrangeiro, tem uma lista de crimes, e esses crimes o Brasil autoriza a extradição. Só pode ser aplicada a lei penal brasileira nesses crimes de extraterritorialidade condicionada se o indivíduo que praticou o crime entrar no território brasileiro, se for crime aqui e no estrangeiro, se estiver também entre os crimes em que o Brasil autoriza a extradição. O Estatuto do Estrangeiro, ele é matéria de direito internacional, por isso que eu não vou entrar nessa seara. Só coloquei o artigo 77 para, se você tiver curiosidade, de ir lá e ver quais são esses crimes. Quais são outras condições? E tá acabando, galera. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Como assim, professor? Turma, nos casos de extraterritorialidade condicionada, para suprir as condições, o indivíduo não pode ter sido absolvido no estrangeiro. Em outras palavras, se o brasileiro praticou crime no estrangeiro e lá ele foi absolvido, aqui no Brasil ele já não pode mais ser punido. Por quê? Porque você viu que o crime, quando o sujeito ativo é brasileiro, é um caso de extraterritorialidade condicionada, quando o sujeito ativo é brasileiro. Só que se ele foi absolvido no estrangeiro, não supre a condição. Porque para suprir a condição, ele não pode ter sido absolvido no estrangeiro. Professor, então se ele foi condenado, pode ser aplicada a lei penal brasileira? Pode. Se ele foi condenado, pode ser aplicada a lei penal brasileira, desde que ele não tenha cumprido pena no estrangeiro. Porque essa linha D, ela se divide em duas condições. Primeira, o agente não ter sido absolvido no estrangeiro. Então, se ele foi absolvido no estrangeiro, já não pode mais ser aplicada a lei penal brasileira. E a segunda condição, ele foi condenado, beleza. Então, pode ser aplicada a lei penal brasileira se ele foi condenado ou se ele não foi absolvido, ou seja, se ele não foi julgado. Agora, se ele foi condenado no estrangeiro, só pode ser aplicada a lei penal brasileira se o indivíduo não tiver lá cumprido pena. Porque se no estrangeiro ele foi condenado e cumpriu pena, aqui no Brasil ele já não pode mais ser aplicada a lei penal brasileira sobre ele. E finalmente, turma, estamos acabando, porque depois eu vou falar só de extraterritorialidade hipercondicionada, e finalmente estamos acabando. A última condição, relembro, condições cumulativas. O agente ter entrado em território nacional, ser o fato punível no estrangeiro, está entre os crimes em que o Brasil autoriza a extradição, ele não ter sido absolvido no estrangeiro, ou se ele foi condenado, ele não cumpriu pena lá, e o item é não ter sido agente perdoado no estrangeiro, ou por outro motivo não está extinta a punibilidade, e eu vou grifar o que é mais, uma das coisas que é bastante importante, que é essa parte final. Segundo a lei, mais favorável. O que é que isso significa? Quando a gente for estudar a extinção da punibilidade, que está no artigo 107 do Código Penal, eu vou te falar que o perdão extingue a punibilidade. O que é extinguir a punibilidade? Extinguir a punibilidade, a gente já falou quando eu falei de prescrição. É o indivíduo ter cometido o crime e não poder mais ser punido. Isso é extinguir a punibilidade. O indivíduo cometeu o crime, mas não pode mais ser punido. Lá no artigo 7º do Código Penal, tem as causas que extinguem a punibilidade. E a gente já falou, a morte, a abolício crimes, a anistia, a graça, o indulto, a decadência, a prescrição, o perdão. Turma, se houver qualquer causa de extinção da punibilidade de acordo com a lei mais favorável, ou seja, de acordo com a lei penal brasileira ou de acordo com a lei penal estrangeira, não supre a condição. Ou seja, se extinguiu a punibilidade, seja de acordo com a lei penal brasileira, seja de acordo com a lei penal estrangeira, não pode mais ser aplicada a lei penal brasileira no crime ocorrido no estrangeiro, nos casos de extraterritorialidade condicionada.
Então, só repetindo, só vai poder ser aplicada a lei penal brasileira se não tiver extinta a punibilidade de acordo com a lei mais favorável, seja a lei do Brasil, seja a lei do estrangeiro. E turma, acabou meu tempo. Respire, veja essa aula de novo, ou pelo menos memorize esses requisitos, e qualquer dúvida, turma, nós estamos aí. Tudo de bom, tchau, tchau.